Abra sua Bíblia então, no livro de Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Esta é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Queridos, cerca de 30 anos mais ou menos, aqui, já haviam se passado desde que Jacó esteve em Betel, e se encontrou com o Senhor naquele lugar, e fez um voto de voltar para lá e edificar um altar ao Senhor. 30 anos. 20 anos ele passou lá na casa do seu irmão. Depois 10 anos ele esteve em outros lugares, esteve em Siquém, em Sucote. A Bíblia diz que Betel foi o lugar onde Deus se revelou a Jacó durante a sua caminhada para Padã-Arã. Então ele estava há 10 anos já na terra de Canaã, porque quando ele saiu lá de Padã-Arã, ele veio para a terra de Canaã, só não foi para a cidade que ele deveria ir, mas ele foi para a terra de Canaã, e esteve nas cidades de Sucote, esteve durante 7 anos aproximadamente, 7, 8 anos, e depois ele foi para Siquém. Siquém era uma cidade que ficava a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros de Betel. E a Bíblia diz que em Siquém, Jacó levantou um altar. Levantou um altar onde não deveria, porque ele nem deveria estar naquele lugar. Jacó não estava longe de Betel, não estava longe da casa de Deus. Lugar que ele chamou Betel, casa de Deus. Ele não estava longe da casa de Deus. Contudo, ele estava distante de Deus. Ele não estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Betel era o lugar onde ele se encontrou com Deus. A gente vê, queridos, hoje muita gente na igreja, muitos crentes na igreja, que estão na mesma condição de Jacó, não é verdade? Parecem estar próximas de Deus, parecem andar com Deus, parecem estar fazendo as coisas com Deus,
Paulo, quando escreve no livro de 2 Timóteo para Timóteo, ele escreve dizendo: olha, muitas vezes essas pessoas têm forma de piedade. Tem forma de piedade. Você olha para elas, é um cristão verdadeiro, mas negam o poder de Deus. Negam o poder de Deus. Por que negam o poder de Deus? Porque muitas vezes negam a sua própria palavra. Deixam de lado a palavra de Deus, e quando a gente faz isto, o nosso coração está longe de Deus. E não é isto que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos estar próximo de Deus. Deus está o tempo todo desejando que a gente esteja próximo. Deus quer nos atrair para perto dEle. Aqui nessa história, nós vimos na semana passada, Jacó passivamente aceitou o estupro da sua filha. Ele praticamente aceitou o acordo lá com os siquemitas, o acordo que foi proposto para ele, porque ele não fez nada, não tomou nenhuma posição, apenas aceitou aquilo que os seus filhos determinaram. Ele estava, parece que meio contente com aquela situação, com o acordo que foi feito, não estava preocupado com o que estava se passando com a sua filha que tinha sido estuprada. Ele estava preocupado com a sua prosperidade, ele estava preocupado com a sua segurança. Ele não estava preocupado com nenhum compromisso com o Deus com quem ele tinha feito uma aliança. O pior de tudo isso, queridos, é que nós vemos que longe de Deus, os filhos de Jacó perderam todo o senso daquilo que era correto. Eles assassinaram os siquemitas, saquearam os despojos, tomaram as crianças e as mulheres por escravos, cativos. E ainda pior do que isto, usaram a palavra de Deus para justificar as suas atitudes. Usaram um argumento nobre, porque eles terminam lá no versículo 30, do capítulo 34, eles terminam respondendo para o pai: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta, como se isso fosse uma justificativa para os erros deles, como se isso fosse algo que pudesse dar honra àquilo que eles fizeram. Usaram a circuncisão para convencer os siquemitas a estarem do lado deles, ou eles estarem do lado dos siquemitas. A circuncisão era um sinal sagrado, estabelecido por Deus com o povo de Israel, numa aliança que Deus fez com eles. Para aquela época e para aquele tempo, isto tinha um simbolismo muito grande. Respeitar a circuncisão era algo tremendamente valioso na vida daquele povo. O que a gente vê, queridos, é que o afastamento de Deus também permitiu que a idolatria tomasse lugar na própria família de Jacó. Mas sabe o que nós conseguimos ver nessa história aqui? Que apesar de tudo isso, a graça de Deus, ela sempre nos cerca, ela sempre está nos cercando, procurando de alguma forma nos atrair novamente para Deus, nos atrair para a casa do Pai. Gênesis 35 mostra-nos, querido, como Deus proveu para Jacó um caminho dele voltar aos caminhos de Deus. Mostra para nós, para a nossa própria vida, como nós podemos muitas vezes reconhecer que estamos distantes de Deus e precisamos voltar, e temos um caminho, porque Deus cuida disso para nós, Deus provê esse caminho para a nossa vida. 10 anos haviam se passado, desde que Jacó teve seu último encontro com Deus, desde a última vez que Deus falou com ele.
E depois disto, nós não vemos nenhum registro de Deus falando com Jacó. Durante esse período, Jacó esteve envolvido com os moradores de Sucote, cuidando dos seus negócios. Durante esse período, e depois ele esteve um tempo em Siquém, fazendo aliança com o povo da terra, negociando com os mercadores ali, cuidando de fazer com que as suas riquezas aumentassem. Será que durante esse tempo Deus não falou com Jacó? Eu vejo, queridos, pela própria palavra de Deus, que Deus jamais deixa de falar conosco. Deus jamais deixa de falar ao nosso coração. Para nós hoje a palavra de Deus é a voz de Deus que continuamente está falando conosco. E muitas vezes nós não temos dado ouvido. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus e deixamos de ouvir a sua voz. Eu creio, queridos, que Deus está, como Deus fala comigo cada vez que eu sento para estudar a palavra de Deus e trazer coisas aqui para poder falar para vocês. Eu creio que Deus está falando comigo. E não tenha dúvida que Deus está falando comigo. Uma das coisas que eu disse para Deus, eu falei: Senhor, eu tenho uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade dá medo. Eu dependo de Ti. Quando eu estou falando essas coisas para vocês, queridos, eu creio firmemente que eu estou falando a palavra de Deus para você. Deus está falando com você neste momento. Jacó não estava ouvindo Deus falar com ele porque o seu coração estava fechado para Deus. Estava aberto para outras coisas. Estava fechado para a voz do Espírito Santo no coração dele. Não tinha tempo de ouvir Deus falando. Apesar disso, queridos, Deus guardou Jacó e toda a sua família. Ainda que ele tivesse andado de modo contrário à vontade de Deus, Deus o guardou. Deus nos guarda, Deus nos livra do mal, Deus nos livra do perigo, Deus nos livra de situações de risco. Deus está cuidando da nossa vida. E muitas vezes nós temos andado não de acordo com a vontade dEle. Ele cuida de nós. Jacó provavelmente não tivesse alguém que falasse para ele o tempo todo ou a todo instante as coisas de Deus. Não falasse para ele que ele precisava se voltar para Deus. Eles não tinham os cultos que nós temos aqui. Eles não tinham pregação da palavra. Ele e os seus filhos não tinham alguém que pudesse relembrar para eles as coisas que Deus tinha prometido. Mas depois da tragédia aqui de Siquém, Jacó estava novamente com medo. O medo faz a gente, muitas vezes, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sei o que vai acontecer. Medo dos cananeus, o medo dos ferezeus por causa do que os seus filhos fizeram aos siquemitas. Talvez parentes daquelas pessoas que morreram, que talvez morassem em outros lugares. Vizinhos que talvez fossem amigos e que se doeram com aquela situação. Toda uma aldeia, uma cidade de Siquém, todos os homens assassinados. Jacó sabia que aquela situação não ia ficar impune. As pessoas iam querer vingança. As pessoas iam querer fazer alguma coisa. Jacó então, ele está com medo. E o medo muitas vezes é bom na nossa vida, queridos.
O medo não é uma coisa ruim, porque o medo nos faz depender de Deus. O medo nos faz olhar para Deus como o Senhor que pode resolver aquilo que nós não podemos resolver. O perigo faz com que Jacó se volte para Deus. Volte o seu coração para Deus. Volte os seus ouvidos para Deus. Se arrependa. Gênesis 35 começa com Deus falando com Jacó e dizendo: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Sabe, queridos, nós fazemos escolhas. E às vezes nós escolhemos andar por caminhos que Deus não quer que a gente ande. Deus permitiu que Jacó fizesse as escolhas dele, escolhesse o seu caminho. Mas Deus permitiu também que ele colhesse as consequências dos seus atos de desobediência à palavra de Deus. Mas Deus é Deus de misericórdia. E Deus é Deus que provê meios de nos trazer de volta para Ele. Ele sempre dá um jeitinho de dizer para você: olha, eu estou aqui. Ele vai usar a vida de alguém que talvez você nem conheça e vai dizer para você: olha, Deus te ama. Deus quer o melhor para a tua vida. Ele vai usar situações e pessoas à sua volta que talvez não sejam nem crentes, para dizer para você: olha só, Deus para te dar solução. É Deus cercando a nossa vida, Deus cercando os nossos caminhos, porque Ele quer nos atrair para Ele. Davi registra lá no Salmo 136, ele fala a respeito desse cuidado de Deus. Ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Ele estava declarando algo que ele estava experimentando de Deus. Ele sabia que Deus estava cercando a vida dele ali. Num outro salmo ele escreve dizendo, Salmo 139, ele escreve dizendo: olha, tu me cerca, como em redor de Jerusalém estão os montes. E ele está fazendo já uma alegoria com a própria cidade de Jerusalém. Ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Às vezes nós estamos andando por caminhos que não é o que o Senhor deseja, mas o Senhor está permitindo que a gente faça as nossas escolhas, mas Ele está olhando ali e Ele está dizendo: olha, eu vou lá na frente te pegar novamente. Talvez você precise experimentar, por causa das suas escolhas, consequências ruins, consequências desastrosas. Não é o que Deus quer para a nossa vida, queridos, mas as escolhas têm os seus reflexos e os seus resultados. Jacó agora está com medo. Deus falou com ele e ele o ouviu. Lembrou a Jacó o que ele já tinha dito antes. Sabe, às vezes nós precisamos converter os nossos caminhos. Palavra que Deus dá a Salomão lá, registrada em 2 Crônicas, não é a palavra para quem está lá fora, mas é a palavra para quem está dentro da igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente está na igreja com cara de piedade, com cara de cristão, mas o nosso coração está longe de Deus, e Deus está dizendo: olha, converta-se dos seus maus caminhos, converta-se dos seus maus caminhos. Amém, queridos? Era necessário que Jacó e sua família se convertessem.
convertesse os seus caminhos para Deus. Deus nos adverte o tempo todo, queridos, que nós precisamos mudar as nossas atitudes, tomar as nossas decisões baseadas na vontade e na palavra de Deus. Jacó precisava voltar ao lugar onde tudo começou. Ele precisava voltar ao início do seu relacionamento com Deus. Ele precisava voltar a Betel. Deus disse para Jacó: sobe a Betel e habita ali. É como se Deus estivesse dizendo para Jacó: olha, Jacó, você tem habitado em tantos lugares que não é o lugar que eu quero que você esteja. Habita ali, volta para a casa do Pai, volta para a casa de Deus, habita ali, porque eu tenho coisas a revelar ao teu coração, eu tenho coisas a fazer na tua vida, e eu preciso que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém. O verso 2, queridos, que registra o reconhecimento da necessidade da mudança de comportamento. Quando a gente lê, então disse Jacó à sua família, e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E no verso 3 ele diz: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Ele ouviu a Deus. Sabe, o medo muitas vezes faz com que a gente se volte para Deus e a gente comece a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Betel era a casa de Deus, lugar de adoração sincera, lugar de coração puro. Jacó entendeu aqui que não havia como ele estar na presença de Deus com contaminação. Nós não podemos estar na presença de Deus com o nosso coração contaminado pelas impurezas mundanas. Se nós queremos ouvir Deus falar conosco, nós precisamos fazer. Ele diz aqui, olha, purificai-vos, lançai, mudai as vossas vestes, lançai fora os deuses, purificai-vos, troque a sua roupa. Ele não estava falando de roupa física, ele estava falando de roupa espiritual. Às vezes nós nos vestimos de uma carapaça espiritual, que dá impressão para outros que nos veem e nos enxergam. Nossa, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. E muitas vezes o nosso coração está distante daquilo que é a vontade de Deus. Vocês se lembram, Raquel tinha trazido consigo ídolos da casa do seu pai. Aqui ele não está falando somente para ele ou para Raquel, mas ele está falando para todos os seus filhos: lançai fora os deuses estranhos. Talvez o fato de Raquel ter trazido aqueles ídolos da casa do seu pai foi um precedente para que todos tomassem ídolos para si. Quando as pessoas estão distantes de Deus, de alguma forma eles precisam saber que há um Deus na sua vida. E muitas vezes esses deuses são substituídos por ídolos. O povo de Israel passou por lugares onde eles não deveriam estar, e acabaram se deixando contaminar por aquela gente que adorava ídolos estranhos. E tomaram ídolos desses lugares para si, carregaram consigo. Eles precisavam lançar fora esses deuses, tirar do meio deles. A Bíblia fala inclusive que eles tinham nas suas orelhas argolas. Essas argolas, naquela época, queridos, simbolizava voto de servidão espontânea.
pessoas que espontaneamente faziam voto de servidão a deuses estranhos. Eles estavam usando essas argolas, e Jacó então diz para eles: olha, lance fora os deuses. Jacó sabia que precisava se desvencilhar de todas essas coisas para poder se santificar e poder estar na presença de Deus. Deus é um Deus santo, e Ele diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. Ele diz mais: sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Santidade é uma coisa séria na nossa vida. Estarmos santificados é algo necessário para que a gente esteja diante de Deus e possa ouvir a sua voz falando conosco. Eles pegaram todas aquelas coisas, entregaram tudo para Jacó. A Bíblia diz que Jacó pegou todos aqueles ídolos, as argolas, enterrou ali debaixo do carvalho que está lá em Siquém. Talvez, queridos, esses ídolos, essas coisas que se tornaram comum no meio deles, talvez tivesse sido um motivo para Jacó hesitar em ir para Betel. Ele sabia que ele não poderia ir para Betel da forma como eles estavam vivendo. Ele precisava se santificar, ele precisava tirar de si toda a contaminação. Ele tinha permitido que os seus familiares tivessem posse de deuses estranhos no meio deles. Às vezes, queridos, muitas pessoas não assumem compromisso total com Deus, porque isso tem um custo. O que eu vou precisar largar? O que eu preciso deixar de lado? Seguir a Deus tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Porque não há como a gente viver para Deus se a gente não buscar uma vida de santidade. Não há como a gente viver para Deus se a gente não busca viver de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes isto pesa no nosso coração e na nossa mente, porque nós ficamos medindo ali, dizendo: bom, o que eu tenho que abandonar para servir a Deus? Será que vale a pena? Eu quero dizer para vocês: vale a pena, queridos. Muitas vezes nós temos andado prisioneiro de coisas e situações, e às vezes até mesmo de pessoas, que tem nos afastado de Deus, e Deus está querendo trazer libertação na nossa vida. Deus é um Deus de liberdade. Deus é um Deus de transformação. Isto é uma mensagem para nós, como era uma mensagem para Jacó e sua família naquele tempo. Há muitos deuses estranhos que fazem parte da vida das pessoas, e deixar isso não é algo tão fácil, porque às vezes você se apega àquelas coisas passam a ser importantes para você. E quando a gente fala de ídolos aqui, para os nossos dias, não estamos falando só de imagens, estamos falando de situações, de coisas, de pessoas, que muitas vezes têm tomado o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Essas coisas podem acontecer. Às vezes até mesmo os nossos filhos se tornam mais importantes do que Deus. Nós nos esquecemos de que é Deus que provê todas as coisas para a nossa vida. Jacó, até o acontecimento lá de Siquém, ele não estava ouvindo a Deus. Mas agora o medo bateu no seu coração. Deus falou com ele e ele respondeu. É maravilhoso, queridos, quando nós podemos ouvir a voz de Deus
E mais maravilhoso ainda é quando nós respondemos adequadamente, em obediência à palavra. Foi o que Jacó fez. O escritor do livro de Hebreus, ele escreve lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele escreve um alerta para nós, dizendo assim: olha, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Ele estava se referindo ao povo de Israel, que tentou ao Senhor e não ouviu a voz do Senhor quando o Senhor falou com eles. Ele está nos dizendo: olha, não sejam como aqueles israelitas que sofreram por não ouvir a voz de Deus. Jacó, em obediência à palavra de Deus, a Bíblia diz que o temor, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Cuidado de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você pode estar em meio a um perigo iminente, você pode estar em meio a uma situação de adversidade, teu coração está ali apreensivo com o que pode acontecer, mas Deus está cuidando de você. Quando você resolve confiar em Deus, Deus está cuidando de você. A palavra diz que o terror de Deus caiu sobre aqueles povos que estavam ali em volta. Nenhum dedo foi levantado contra Jacó e sua família. Nada aconteceu contra eles. Nenhuma dificuldade eles tiveram de sair daquele lugar e partir para Betel. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida, Deus cuida de cada situação. O perigo, queridos, está ali, você está enxergando, mas Deus está com a mão dele sobre a tua vida, dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Jacó aprendeu aqui uma lição que nós precisamos aprender também. A nossa segurança, queridos, não está no nosso braço. A nossa segurança não está na nossa capacidade. A nossa segurança não está na nossa inteligência. A nossa segurança não está nos bens que nós possuímos. A nossa segurança não está em nada que nós possamos fazer. A nossa segurança está nas mãos de Deus. Só nas mãos dele. Jacó entendeu que a segurança dele não estava nas alianças que ele tinha feito. A aliança que ele tinha feito com o povo de Siquém, que talvez à vista dele pudesse lhe trazer benefícios financeiros. A segurança dele estava em Deus. E o verso 6 diz que Jacó chegou a Betel juntamente com a sua família. Esse, queridos, era o lugar para o qual Jacó já deveria ter ido antes. Era lá que ele deveria estar. Era para lá que ele tinha feito uma promessa, um voto de voltar. E a Bíblia diz aqui no versículo 6, no versículo 7, que ele chama aquele lugar agora de El Betel. E não apenas Betel. El Betel. E isto tem um significado. Porque Betel, ele disse lá, esta é a casa de Deus. Esse lugar vai se chamar Betel. Aqui é a casa de Deus. E agora ele chega em Betel e diz: El Betel. É o nome deste lugar. El Betel significa o Deus da casa de Deus.
Jacó agora está entendendo, queridos, que a casa de Deus, ela não é nada se Deus não estiver ali. O Deus da casa de Deus, naquele lugar, a Bíblia diz que Deus se revelou a Jacó. A presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. E Jacó pôde experimentar daquela presença de Deus ali na sua vida. É o Betel, o Deus que está presente na sua casa. Nós já fomos em Jerusalém. Fomos visitar lá os lugares. Em Jerusalém há muitos lugares considerados sagrados. Lugares por onde Jesus passou. Foram construídas capelas, igrejas, cheia de coisas, cheia de riquezas. A maioria dos lugares que nós passamos lá, queridos, são lugares frios, sem vida, bonitos aparentemente, outros nem tanto. Mas você percebe quando você entra naqueles lugares a frieza. Quando você entra naqueles lugares você percebe um lugar sem vida. Onde não há a presença de Deus, não há vida. Pessoas muitas vezes, como nós vimos lá, pessoas muitas vezes vão a esses lugares porque acham que o simples fato de estarem lá, de irem fazer uma oferta ali, de irem acender uma vela naquele lugar, aquilo vai fazer com que elas recebam alguma coisa de Deus. E Deus não está ali. Lugares vazios da presença de Deus. Jacó reconhece a presença de Deus agora na casa de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando nós estamos reunidos, ela diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar e escolheu este lugar para nós estarmos nesta manhã, porque Ele quer falar comigo e com você. E Ele está falando comigo e com você. No verso 9, Deus aparece novamente a Jacó e o abençoa. E reafirma o seu novo nome. Ele diz assim: já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele está dizendo para Jacó: Jacó, você tem uma nova história para você escrever. Mas as atitudes precisam ser mudadas. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos afastar os deuses estranhos da nossa vida e da nossa casa. Nós precisamos, queridos, caminhar no centro da vontade de Deus. Amém? Esta é a mensagem para você nesta manhã. E sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Porque quando Deus fala novamente com Jacó, Ele diz: já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E aí completa com uma frasezinha: e lhe chamou Israel. Sabe o que Deus está falando conosco nesta manhã? Ele está dizendo: olha, Rosângela, Emília, Carlos, Luciano, Mário, Maria, todos nós, Moisés, Ele está dizendo: você tem um novo nome. Nós recebemos um novo nome em Cristo Jesus.
E ele diz para Jacó: já não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E passou a chamar, e chamou ele pelo seu novo nome, Israel. Porque Deus não nos enxerga mais como o velho homem, embora muitas vezes as nossas atitudes não condigam com aquilo que Deus espera de nós, mas Deus nos enxerga pelo nosso novo nome. Amém, queridos? Isto é profético. Porque Deus sabe que em algum momento você vai se render verdadeiramente ao Senhor, e você não vai ser mais Jacó, mas você vai ser Israel. E Ele chama você de Israel. Ele chama você pelo teu novo nome. Ele chama pelo nome que está escrito, que foi escrito no momento em que você disse: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu recebo como o Senhor da minha vida. Você tem um novo nome. Você tem uma nova história para escrever. Deus espera que você escreva essa história. E Ele te vê, não mais como Jacó, mas como Israel. Amém, queridos? Fique de pé.